Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Giovana e hoje nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Papo Reto na Escola e dessa vez a gente vai debater sobre o tema queimadas. E para me ajudar com esse debate, eu tenho aqui mais 5 participantes. Oi, gente, eu sou Esté, da 1802. Primeiramente, bom dia, aqui é o Murilo e é muito bom estar aqui com vocês falando sobre um dos temas mais importantes atualmente. Salve, aqui quem fala é o Gabriel, né, da 1803. 3 da 1803. Agora o outro João. Um bom dia novamente, sou o João Gabriel, tenho 12 anos e fico feliz de estar aqui no podcast novamente. Eu sou o Gomes, da 91, valeu. Hoje vamos falar sobre as queimadas, que só no ano passado já aumentou 20% os casos de focos de incêndio, com cerca de 30 mil focos de incêndio, tá ligado? Acontecendo devido ao desmatamento ilegal, à expansão da agropecuária. Esse crescimento ameaça a biodiversidade e afeta a saúde das comunidades locais, causando problemas respiratórios. Eu vou falar um pouquinho aqui também sobre as notícias das queimadas, que vem sendo um problema muito recorrente aqui no Brasil e vem afetando muitos brasileiros. Realmente, as queimadas no Brasil vêm preocupando bastante. Mas, gente, vocês têm uma noção, assim, das principais razões, das principais causas disso? Existem 3 principais. As humanas, que tem dois tipos, né? Quando é intencional e quando não é intencional. E quando é naturalmente pela natureza. Tipo, as folhas secas queimam e causam incêndio. Mas a principal é as humanas, que está causando todo esse problema aí na Amazônia, né? E na Serra. Um dos motivos humanos que está causando as queimadas também é a queimada de canaviais. Por causa da queimada de canaviais, o fogo começa a se alastrar, o fogo fica muito maior do que esperado e queima a floresta toda, tá ligado? Um bagulho assim. Além da parte legal, né? Tem os desmatamentos, que acabam levando também a parte das queimadas, porque quando o clima ele muda, com o desmatamento, né? Quando a floresta ela não protege o solo, ele acaba sendo queimado naturalmente. Assim, como o Gabriel falou, as ações humanas é uma das mais importantes, se não for a principal. Entre elas entra as práticas agrícolas e a falta de fiscalização dos políticos, o que causa também que eles não podem estar vendo o que está acontecendo ali dentro e o que pode causar as queimadas. Uma das principais indústrias que desmata é o agronegócio, que desmata para conseguir mais terras para poderem arar, né, para conseguirem mais recursos. Não só também tem o agronegócio, também tem vários outros. Tipo, tem desmatando para conseguir mais recursos. É toda uma busca por isso. Com certeza, uma das maiores causas das queimadas, ou se não a principal, né, é a gente, o que a gente faz, as nossas atitudes inconsequentes, porque, claro, que tem também muitas coisas que são necessárias para a gente e acabam causando queimadas como consequência. Só que é uma atitude inconsequente da gente de fazer isso. Como, por exemplo, nas indústrias. A maioria das coisas que a gente utiliza hoje em dia tem a exploração disso, acaba criando queimadas e que hoje em dia é necessário para a gente, mas é uma coisa que a gente nem percebe. As atividades ilegais também contribuem muito para o aumento das queimadas no Brasil. Por exemplo, o garimpo legal, por causa do uso do fogo. E por causa do uso do fogo, o fogo pode se alastrar de novo e ocorreu um acidente. Também tem também tem a exploração madeireira, que eles derrubam árvores, blá 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 blá, e é isso. No meio industrial, em vez de procurarem meios mais sustentáveis ou meios mais práticos de acabar não ocasionando numa queimada, eles preferem usar o meio que é mais fácil, na teoria, que é usar o fogo para desmatar e preparar o solo para ter o crescimento das indústrias, o que acaba sendo muito prejudicial para todo mundo. E não menos importante, a gente tem as mudanças climáticas, que secam
e aumenta a probabilidade do fogo. E também a gente tem os fatores socioeconômicos, que é a pobreza. Basicamente leva ao uso do fogo, as pessoas que moram dentro da Amazônia, ou até fora. E as razões históricas, gente? Será que tem? E o quanto que elas influenciaram nos resultados de hoje em dia? Bom, gente, na minha opinião, é porque o Brasil, naturalmente, foi muito explorado pelos portugueses. Eles vieram aqui, desmataram tudo, usaram todos os nossos recursos e a gente aprendeu com isso, né? Agora a gente está desmatando bastante por causa disso. Eu também acho que, assim, uma das razões históricas é que, como ele falou, como o Brasil foi muito usado, nossos recursos foram muito usados, então eu acho que criou uma coisa mais cultural, tipo, de sempre que fosse rebelar contra algo que você não aceita ou que não é de sua preferência, acabam usando fogo como um símbolo de revolta. E o que acaba influenciando em fatores ambientais e acaba prejudicando toda a população brasileira. Assim, por mais que houvesse muitas queimadas antes do século XX, a gente tem que lembrar que dos anos 2000 para cá, a gente tem as maiores taxas de queimadas que já houveram no Brasil. Então, eu acho muito bom a gente debater sobre isso, né? Sobre os anos 2000 para cá, por mais que as outras realmente importam. Eu acho que isso é por causa que a gente tem precisado de mais coisas, cada vez mais. Tipo, cada vez mais a gente precisa de mais madeira, mais pedra, mais ferro, para fazer mais coisas. Aí as indústrias desmatam cada vez mais por causa da gente. E agora as consequências, gente. Essa eu acho que, assim, apesar do óbvio, né, que é a perda da fauna e da flora, eu acho que a gente também sofre muito. Nós nos prejudicamos. O que vocês acham? Eu acho que muitas pessoas estão sofrendo com isso, principalmente aqueles que moram dentro das florestas, na Amazônia principalmente. Mas como a gente pode ver em alguns sites, em alguns jornais, tem gente falando que está afetando o próprio Sudeste, que fica, entre aspas, um pouco longe da Amazônia. Mas a gente está perdendo biodiversidade, a gente está tendo, por causa das mudanças climáticas, está acontecendo o aquecimento global e isso pode afetar, tendo fenômenos que estão acontecendo no Brasil que não era para acontecer. Eu acho também que por causa disso está tendo um desequilíbrio só, como você falou, no clima, mas também com os animais, né? Porque tem muitos animais como pássaros, aves ou que se alimentam de folhas, plantas, que acabam sendo queimadas e com isso podem acabar sendo extintas. E uma coisa que eu também acho que afeta muito na sociedade é a perda de moradias. Tipo, você mora numa área que foi queimada, é obrigatório sair dali, porque pode acontecer outra vez, ou pode se alastrar tanto que você perde sua casa mesmo por causa das queimadas. Então, acaba prejudicando muito a sociedade brasileira. Isso também contribui isso também tem consequências para a saúde pública. O ar sujo, né, tem causado mais doenças, como a asma, por exemplo. Tendo um aumento de doenças respiratórias, tendo complicação para a saúde no geral. Isso sobre as queimadas é algo muito triste e muito difícil também, porque se a gente for parar para pensar ultimamente, sem as queimadas não existiria a maioria das empresas que se baseiam nisso ultimamente. Mas é como se fosse para um bem maior, porque isso atrapalha a gente, atrapalha os animais, atrapalha a flora, atrapalha tudo, sem contar do aquecimento global, né, gente? Que só vem, assim, deixando mais preocupante. Então, sobre a questão que você falou de ser um bem maior, se pensar desse jeito, realmente parece, mas tem várias empresas que trabalham com madeira, né, que tem que desmatar, que tem a política de cortar a árvore, replantar, tem um período ali para cortar, e que é o que deveria acontecer. Geralmente não acontece, mas a principal causa por causa do desmatamento é por causa das pessoas que cortam ilegalmente, entendeu? Contrabandam.
Então, a maior parte é por causa do contrabando, não por causa das empresas. Porque realmente deveria ter a política de cortou, replantar, entendeu? Realmente deveria ter essas políticas, mas mudando um pouco do assunto, mas ainda assim no assunto das consequências, a gente tem a erosão do solo, que na Amazônia a gente perde muitos nutrientes dentro da floresta, e isso é horrível pra gente, e tá tendo perda de fertilidade nos solos da nossa floresta. Tá, gente, mas o que vocês acham que a gente ou a sociedade toda pode fazer para combater as queimadas? Isso para mim, eu acho que a solução me parece simples, como simplesmente aumento de segurança na Amazônia e na outras florestas, em geral. Por exemplo, aumento da fiscalização de folhas secas também, para ver se folhas estão secas, para causar queimadas. Aumentando a fiscalização também para procurar possíveis atividades ilegais que estão acontecendo, que também são um dos grandes culpados das queimadas que estão acontecendo. Fiscalização da indústria agrícola, porque, como você mesmo tinha falado, a indústria agrícola às vezes usa da queimada para preparar o solo também. Eles usam a queimada para bastante coisa. E simplesmente aumenta a fiscalização, na minha opinião. Puxando pro tópico que o Guilherme tinha falado antes, que a replantação, então, tipo assim, você tem que ter a conscientização de você cortou, você desmatou, você queimou, pelo menos replanta, sabe? Não no mesmo lugar se você for fazer alguma coisa, mas, tipo, replanta em outro lugar, replanta. Tenha essa conscientização, entendeu? Sim, então, eu acho que a gente mesmo aqui, a gente não tem muito como ajudar com isso. Então, eu acho que desse jeito aí que o Guilherme falou, a gente poderia contribuir. Como, por exemplo, isso aí, da gente plantar árvores, mas também não tem muito o que a gente mesmo fazer para poder ajudar nas queimadas. Bom, realmente, em nível de uma indústria, empresa, a gente não tem como fazer muita coisa, mas, por exemplo, plantar uma árvore, uma muda de planta em uma praça, em um lugar que não tenha nada, isso daí dá para fazer, de certa forma não deixa de ajudar o meio ambiente. Como o Guilherme falou, é o reflorestamento, que no caso é uma das melhores coisas para diminuir a causa das queimadas. Mas também a gente precisa da educação ambiental, as crianças aprenderem desde cedo que isso é errado, aprenderem a plantar e entre outras coisas. Verdade, a educação ambiental é muito importante também, porque às vezes aquela criança que não tem educação ambiental vai crescer pensando que isso é certo e que está tudo bem, e aí no futuro, quando for mais velho, vai fazer um mal para poder destruir, para poder queimar. Então a educação ambiental é muito importante mesmo. Mesmo que as crianças sejam educadas, eu acho bem difícil que isso vá mudar, porque mesmo com isso, ainda vão ter gente poderosa lá em cima que não vai querer mudar as próprias práticas, porque isso dá mais dinheiro para elas. Então, não vai. Isso pode até sim ajudar um pouco, mas eu não acho que vá mudar tudo. Assim, realmente, não ia mudar tudo. Mas, assim, as crianças aprendendo a gostar das plantas é melhor do que elas aprenderem só como é a região daquilo ou só isso, sabe? É bem melhor elas aprenderem a plantar, a cultivar, até colher nutrientes. Sim, mas é que eu acho que essa solução é um pouco unilateral. Porque, assim, é uma boa, mas o problema é que todo pessoal lá mesmo que tu ensine uma criança a replantar, reflorestar, ainda vai ter gente desmatando ainda mais, muito mais. Mesmo que você ensine uma criança, vão ter mais 20 caras desmatando uma floresta. Então, mesmo assim, eu não acredito que isso vá ajudar tanto. Mas isso não melhoraria, não? Então, com a questão da educação ambiental, a gente não está falando de um projeto que seria de imediato, para ficar pronto, começar a ter efeito amanhã. A gente está falando que isso daí vai ser uma passagem ao longo do tempo. Isso daí você vai moldando a cabeça das crianças desde pequena até adulto, entendeu? É um projeto pensando no futuro,
no presente também, porque se você tiver um baque, né, uma conscientização assim, conseguir se conscientizar assim, bem na hora, já vai ter um efeito, mas é um projeto mais visando no futuro, mudando a mentalidade das crianças que vai ser o nosso futuro, entendeu? Na questão de hoje em dia, continuar com projetos também de conscientização, falando das consequências que isso pode afetar na sua vida, tanto saúde e bem-estar, mas também com políticas que punam e tragam consequências para as pessoas que desmatem. Exatamente. E o que você falou sobre que a criança que está tendo educação ambiental lá na frente, sempre vai ter alguém mais poderoso, mas realmente sempre vai ter alguém com um poder maior que vai acabar desmatando, mas de repente a criança que está tendo educação ambiental desde cedo, lá no futuro, não vire alguém que desmata, alguém que queima a nossa floresta. Então não é pensando no agora, é pensando no futuro. De repente, aquela mesma criança que teve a educação ambiental e não virou alguém que desmata, alguém que queima no futuro, se não tivesse educação ambiental, viraria. Então, é pensando no futuro mesmo, não é um negócio de agora. Porque se for pensar agora, sempre vai ter gente mais poderosa. Mas talvez aquela criança possa estar no poder um dia. E aí ela vai saber como agir. Completando o que a Giovana e o Gomes falaram, eu me oponho também a essa parte mais do Gabriel, que tipo, sim, sempre vai ter alguém, vai. Mas se a gente fizer a nossa parte, já ajuda, sabe? Se a gente contribuir da nossa parte, sempre vai ajudar, sabe? Se a gente plantar, tipo, 3 plantas ou 4 árvores, mesmo que alguém vá desmatar, tipo, 5, você tá fazendo a sua parte, sabe? Você já fez alguma coisa que ajuda a natureza e que... Sim, a gente não pode mudar o pensamento das pessoas que não gostam de cuidar de plantas. Mas se as escolas ou as universidades ensinarem as pessoas a pelo menos se conscientizar e saber que se você não fizer aquilo, você vai acabar também prejudicando não só você, quanto a sociedade toda que você vive, já é algo tipo que ajuda bastante você fazer uma ou 2 atividades que contribuam com a natureza, de certa forma. Todas as conscientizações que a gente faz é focando na gente. Mas, tipo, sobre a dengue, por exemplo. Sobre o uso de água. Por exemplo, falam que a gente usa muita água, sendo que o agro usa a maioria da água. Por isso que eu acho que... eu não estou falando que isso não é ruim. Isso seria bom, mas eu acho que a gente devia focar em limitar os poderes desses caras. Porque mesmo focar ainda mais nisso. A educação também, pô. Então, eu acho que isso não tem nada a ver, por causa que o poder que eles exercem não vem diretamente assim pela mídia, não aparece público. As pessoas que bancam esses desmatamentos ilegais, essas coisas, essas queimadas, são eles não vão fazer isso publicamente, entendeu? É tudo por trás, então... Não tem como limitar uma coisa que você não sabe o que acontece, quem faz, entendeu? O governo, as pessoas, eles têm que cooperar com isso. Até ajudando com soluções ou algo do tipo. A gente também precisa reforçar as leis, né? Porque não adianta o político chegar lá, monitorar. Como o Guilherme falou, o cara que tem o dinheiro, o cara que está desmatando, ele pode muito bem pagar o político para ele não falar nada ao governo, para ele deixar aquilo impune. Bom, gente, eu sei que o debate está muito bom, que está tudo muito interessante, que está tudo muito caloroso, mas a gente tem que encerrar. E é isso, o podcast Papo Reto na Escola fica por aqui. Beijinhos, assistam os nossos outros episódios, viu? Tchau!